Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Scheffer, o Fabris, e essa é mais uma aula dos físicos do YouTube. Não conhece o projeto ainda? É um projeto muito legal que reúne aí vários professores do YouTube e eu vou passar uma vinheta agora para te mostrar todo mundo que está participando desse projeto muito legal. Show de bola, né? Uma equipe só de feras aí para fazer uma super revisão para o Enem. A aula de hoje é sobre leis de Newton. Então vamos lá! Na aula de hoje nós vamos ver a primeira lei de Newton. Isaac Newton, né, responsável por fazer um livro chamado Princípio Matemática da Filosofia Natural, ele colocou todas as leis que se conhecia sobre o movimento, sobre a mecânica dos corpos. E uma das leis era aquela lei de Galileu, aquela lei que, né, que eu falei para vocês, ele imaginou que se ele empurrasse um corpo e se eu diminuísse o atrito, o corpo se manteria em movimento sem que precisasse de uma força, tá, atuante. Então, olha só, antes de nós começarmos, eu quero te falar uma coisa para vocês, que as leis de Newton, a primeira, segunda e terceira lei, hoje nós vamos ver a primeira lei, são válidas para referenciais inerciais. O que são referenciais? É um sistema de coordenadas. O que são referenciais inerciais? São referenciais não acelerados. Então, o referencial não tem aceleração e por isso não haverá no referencial força resultante sobre o referencial. Tá? Então, olha só. Primeira lei de Newton. Todo corpo tem uma tendência, essa é uma propriedade do corpo, em ficar ou em repouso ou em MRU. Ou seja, se ele está em repouso, ele tende a ficar em repouso. Se ele está em MRU, ele tende a continuar em MRU. Ou seja, se ele está com aceleração zero e força resultante zero, a tendência é ele permanecer naqueles estados. A não ser, ele só sai se atuar uma força resultante sobre o corpo. Como assim? Como assim? Vamos lá, vamos tentar deixar claro isso. Olha só, olha que interessante. Todo mundo já deve ter passado por essa situação. E uma pessoa dentro de um ônibus, ok? Cadê a pessoa? Uma está se segurando ali naquele gancho e a pessoa de trás, a que eu circulei, não está. O ônibus acelera. A pessoa que se segurou acelerou junto com o ônibus. E aquela pessoa que não segurou, o que ela fez? A pergunta é, o que aconteceu com a pessoa? A pergunta é, a pessoa foi para trás? Sim ou não? A resposta comum das pessoas é que, eu tô em cima do ônibus. Quando o ônibus acelera, se eu não me cuidar, eu caio no colo de uma pessoa, então eu vou para trás. Será que a pessoa foi para trás ou não foi? A resposta é depende. Como assim depende? Porque em relação ao ônibus, referencial ônibus, a pessoa vai para trás. Porque, inclusive, a pessoa que está dentro do ônibus, ela tem como referencial o ônibus. E o que ela pensa? Ela vai usar o ônibus como referencial. Então, o ônibus acelera e o que a pessoa pensa? Que ela foi para trás. Claro, ela está olhando o ônibus, ela está usando o ônibus. O problema é que quando o ônibus acelera, o ônibus acelerando, não vale as leis de Newton. A primeira, segunda e terceira lei de Newton não vale para o ônibus. Por que não vale para o ônibus, Fabris? O ônibus está acelerado. Se eu botar um sistema de coordenadas no ônibus e ele acelerar, não é válida a lei da inércia. Não pode? Não pode. Então o que eu tenho que usar? Olha só. Nós usaremos um sistema de referência colocado no solo. Então, pensa esse ônibus aqui, ó. Eu vou colocar aqui um sistema de referência para a direita, positivo. E eu vou colocar aqui a origem bem naquela linha que está aquela pessoa de trás. Certo?
Aí o que vai acontecer? O meu sistema de referência, aqui o eixo X, está no solo. E o meu sistema de referência, o solo, não, nota que não é o ônibus, o solo tem aceleração nula e força resultante nula? Sim. O solo é um referencial inercial? Sim. Então, posso usar o solo para a primeira lei de Newton? Sim. Então, essas coisas aqui, tendente a ficar em repouso e movimento, só valem no referencial inercial solo. Então, o que acontece? O ônibus vai, acelerou o ônibus, ele foi. A pessoa que está de pé sem segurar em nada, o que acontece com ela? Ela estava em repouso, o ônibus foi e por inércia, ou seja, estou usando a lei de Newton porque estou usando o solo como referencial, a pessoa tem a tendência, ela estava em repouso, a permanecer em repouso. Alguém empurrou a pessoa para trás? Não. Usando a primeira lei de Newton, a pessoa estava em repouso, o ônibus foi e a pessoa permaneceu. A pessoa não foi para trás em relação ao ônibus, foi. Tá, professor? Ela foi para trás ou ela ficou em relação? Depende quem eu uso. Se eu usar o solo, o ônibus vai e a pessoa fica, por inércia. Por inércia. Tá? Ok? Agora, em relação ao ônibus, a pessoa vai para trás. O problema é que eu não posso usar o ônibus. Por que eu não posso usar o ônibus? Porque o ônibus está acelerado. Então, o ônibus, que é o que geralmente a pessoa usa, não pode ser usado para as leis de Newton. Tá? Você tem que olhar para uma árvore lá do lado de fora. A árvore pode ser? Pode. Em relação à árvore, tu tá em repouso, o ônibus arranca. Em relação à árvore, tu permanece em repouso. Aí tu pode usar um poste, uma árvore como referencial. Mas o próprio ônibus, que é o que as pessoas utilizam, não pode. Porque é um referencial não inercial. Beleza? Legal isso, né? E mais, quanto mais massa o corpo tiver, mais massa, mais inércia ele tem, mais tendência ele tem a ficar em repouso ou em MRU. Olha só que interessante isso. Inclusive, a inércia, a massa é uma medida de inércia. Se eu estou num lugar que não tem como medir massa, sei lá, no espaço, e eu faço um teste de inércia em dois corpos. Quem quiser ficar mais em repouso, tem mais massa. Quem quiser ficar mais em MRU, tem mais massa. Tá? Uma medida da inércia, a massa. Um outro exemplo, esse é legal, olha ali. Nós temos uma moeda, um copo e um cartão. Tá? A moeda está sobre o cartão. E aí o que eu faço? Eu puxo rapidinho o cartão e o que acontece? A moeda cai. Ela não segue junto com o cartão, porque eu puxei rapidinho. O que acontece? Se eu usar o referencial inercial copo, botar um referencial no copo, a moeda está em repouso. Então, quando eu puxo, a tendência dela é permanecer em repouso. Ela não anda junto na horizontal. Então, o que acontece? Como eu coloquei ela sobre o campo gravitacional, ela acaba caindo. Tá? Então, a inércia é a tendência dos corpos em conservar a sua velocidade vetorial. A velocidade vetorial é zero, ela vai tender a continuar. Tudo que possui matéria, tudo possui inércia. Tá? Então, qualquer massa possui inércia. Tá? Então, e para que as tendências inerciais de um corpo sejam, é necessária uma intervenção de uma força externa. Então, para que o corpo saia, uma mesma coisa dita de outra forma. O corpo só sai do estado de inércia se tiver uma força resultante atuando no corpo. Agora, olha só. Já ficou dentro de um ônibus, tá ali dentro de um ônibus ou de um carro, e tu tá ou não se segurando em nada ou tá sem cinto de segurança. Olha a importância do cinto de segurança, pode ficar uma questão sobre isso. Dá uma freada, a pergunta é, o carro tá a 80 km por hora e tu tá dentro do carro. O carro ou ônibus, a 80 km por hora e tu tá dentro do carro ou do ônibus. Qual é a tua velocidade? Depende. Em relação ao ônibus, a tua velocidade é zero. Em relação ao solo, 80 km por hora. É a mesma do ônibus. Se o ônibus freia, o que acontece com as pessoas? Olha ali. O que acontece com as pessoas? Resposta: depende. Em relação ao ônibus, tu vai para frente.
O problema é que quando o ônibus freia, ônibus ou carro freia, frear. Frear é ter aceleração. O ônibus não pode ser usado como referencial inercial. Não pode. Então o que eu tenho que usar? O solo. Se tu estava em movimento a 80 km por hora em relação ao solo, se o ônibus para, tu permanece em movimento em relação ao solo. E por isso que tu vai para frente em relação ao ônibus. Legal isso, né? Tá? Então tá aí. Ó, se uma força resultante atua uma partícula é nula, ela permanece em repouso ou em movimento uniforme por inércia. Estou repetindo. Ó, segundo enunciado. Olha só. A tendência dos corpos não é só permanecer com uma determinada velocidade, é permanecer em uma determinada direção e sentido. Então, olha só. Eu tenho um corpo que está em movimento circular uniforme. O que acontece no momento que arrebenta a corda? Tá vendo a direção e o sentido? Ele estava em linha reta. Por inércia, a tendência do corpo é permanecer em linha reta. Agora, isso aí você já deve ter vivido. Está ali dentro de um carro e tem um objeto, uma chave, em cima do painel do carro. O que acontece se tu girar a direção para a esquerda? O que acontece? Se tu girar a direção para a esquerda, o objeto vai para a direita. Não é isso? Fez uma curva para a esquerda, tá aqui, fez uma curva para a esquerda, vamos pensar que estou fazendo uma curva para a esquerda. O objeto está ali em cima, se movimenta para a direita. Não é isso em relação a ti? Primeiro lugar, tu e o carro estão fazendo uma curva. Vocês, e geralmente a pessoa que está olhando, ela acha que ela é o referencial. Pessoal, tá fazendo uma curva, tu está acelerado, tu tem aceleração centrípeta. Tu pode ser um referencial inercial? Não pode, porque tu está acelerado. Então, se tu faz uma curva para a esquerda, se faz uma curva para a esquerda, o que acontece? Eu não posso me usar, e a pessoa se usa como referencial. Para a primeira lei de Newton, tem que usar o solo. Ou seja, aquela chave que estava indo em linha reta, por inércia, permanece. Tu faz a curva para a esquerda e a chave, por inércia, anda em linha reta. Então, em relação a ti, se a chave foi em linha reta, se tu foi para a esquerda, tu vai olhar a chave e vai achar que ela está indo para a direita. Bom, é isso aí. Ah, às vezes eu me atrapalho, eu tenho que fazer tudo o contrário, eu estou espelhado aqui, né? Bom, tranquilo, pessoal? Então, aquela sensação, resumindo, aquela sensação que tu está dentro de um ônibus. Ah, vou ficar até de lado aqui. Está dentro de um ônibus, vai para trás quando ele acelera para frente. Tu vai para frente quando ele freia e tu vai para os lados quando ele faz curva. Tudo isso acontece se tu usar o solo como sistema de referência por causa da inércia. Tem tendência em continuar em repouso, continuar em MRU e continuar em linha reta. É por isso, essas sensações não são necessárias forças. Tu tá naquela situação e tu continua. Agora, a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, PFD, extremamente importante. Eu acho que talvez, assim, porque a questão de primeira lei de Newton, da aula passada, é uma questão teórica, teoria. A da terceira, que vai ser a próxima aula, também vai ser teoria. Agora, segunda lei de Newton é onde tu vai fazer o cálculo, é onde talvez tu faça o maior número de questões, sei lá, 80% das questões de dinâmica, forças, é sobre essa parte de segunda lei de Newton. O que nós vamos ver? Em primeiro lugar, olha só. Inclusive naquela animação, que eu já vou botar de novo, a gente pode ver o seguinte. Para uma mesma massa, como é que a gente enxerga isso? O bloquinho está do mesmo tamanho. Para uma mesma massa, é viável a gente raciocinar que quanto mais força resultante, mais acelera? É viável a gente pensar isso ou não é? Se eu fizer uma força
pequenininha, eu cortei uma aceleração. Se eu fizer mais força, mais acelera. É viável pensar, então, que a aceleração é proporcional à força resultante ou não é? É viável. Vamos dar uma olhadinha nisso? Olha lá, eu estou aqui com um bloco de 50 kg. Eu vou aplicar, vou marcar aqui todos os valores e olha como é que o ponteiro aqui se mexe da velocidade. Eu vou aplicar 50 newtons. Olha como é que está acelerando, olha como é que está mexendo o ponteiro. Quanto mais rápido mexer o ponteiro, mais aceleração tem. Agora, olha, aumenta a força. O ponteiro já está mexendo mais rápido, mais acelera. Mais força. Mais rápido o ponteiro mexe. Mais força, mais força. Soltou a caixa. Beleza? Parar aqui. E vamos reiniciar. Então, o que a gente está vendo aqui? Quanto mais força tiver numa mesma massa, olha só, eu posso começar já, quer ver? Começa com pouca força, 50 newtons. Eu vou aumentar mais rápido a força agora. Olha lá. Olha o ponteiro que rápido. Mais força, mais acelera. O máximo de velocidade aqui atingida é 40 metros por segundo. O interessante também é que quando para de ter força, como não tem atrito, depois a gente pode fazer com atrito, mas como não tem atrito, se não há força atuante, não há força resultante. E se não há força resultante, não há aceleração, a velocidade fica constante. Inclusive a gente pode ver isso aqui, vamos retomar aqui. A gente pode ver isso puxando o bonequinho, faço força e aceleração. Aumento a força e aceleração. Quando o bonequinho para de fazer força, olha a velocidade constante. Ou seja, é possível ter movimento sem ter força atuante, por causa da inércia. Lembra disso? Força aplicada não tem força, mas tem movimento. O que não tem é aceleração, não está mexendo o ponteirinho. Tá beleza isso, meus amigos? Tranquilo? Agora, a gente vai aproveitar aqui e vai ver o seguinte. Ó o que a gente vai ver. A gente vai ver aqui, e se eu fizer uma força de 100 newtons, olha a aceleração que tem. Tá vendo o ponteiro mexer? Com 100 newtons. Com 50 kg. Agora, olha, eu vou jogar um objeto aqui de 50 kg. Olha o ponteirinho como mexe menos. Mexeu mais devagar. Ou seja, quanto mais... vou botar mais massa ainda. Olha o ponteirinho. Ele tá aumentando a velocidade. A gente vê aqui, Tá vendo que quanto mais massa para uma mesma força, menos acelera. Vamos tirar a massa. Olha lá como está mexendo mais rápido o ponteiro agora. Agora mais rápido ainda. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês agora é esta relação aqui, Essa relação aqui, Isso aqui que eu quero mostrar para vocês, Eu quero mostrar que para uma mesma força, que foi esse último exemplo aí, quanto mais massa, o bloquinho está aumentando de tamanho, menos acelera. Olha o tamanho da flecha, menos acelera. Essa animação é bem legal para a gente enxergar isso aí. Quando a gente junta essas duas coisas ao mesmo tempo, a gente tem que a aceleração é diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à massa, tá? E o que nós vamos ter aqui, Vamos ter essa expressão que é a chamada segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Pessoal, eu não falei força atuante. Podem atuar várias forças. Se a resultante é zero, a aceleração será zero. Ok? Beleza? Isso. Importantíssimo isso. E aí, a gente vai falar o seguinte. No sistema internacional, como a unidade de massa é o quilograma e a unidade de aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, nós teremos, em homenagem a Isaac Newton, a unidade de força que é o Newton. Newton é a unidade de força no sistema internacional. Tá? Inclusive, olha aqui, olha a análise dimensional. A unidade de força é quilograma, que é a unidade de massa, vezes a unidade de aceleração. Então, Newton será quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Vamos lembrar que quilograma é unidade
fundamental. Metro é unidade fundamental e segundo também é fundamental. Ou seja, Newton é uma unidade derivada dessas fundamentais. Bom, tranquilo? Então nós temos aí a unidade de força, que é o Newton. O que é um Newton? Se eu pegar 1 quilograma, pensa um saco de arroz, né? Que tem mais ou menos 1 quilograma, tá? Se tu quer fazer com que aquele saco de arroz acelere com 1 metro por segundo ao quadrado, tu terá que fazer 1 Newton de força. Tá? Então essa é a definição de Newton. Terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Primeiro vamos enunciar a terceira lei de Newton. A toda força F de ação F corresponde a uma força de reação menos F, com mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Olha só, pessoal. Do que se trata a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação? Essa lei, ela trata da interação entre dois corpos. Para que haja a ação de uma força sobre um corpo, sempre terá que ter uma reação. É impossível com apenas um corpo ter ação e reação. Tá? Sempre a ação estará em um corpo, por exemplo, o homem empurra o bloco, e a reação em outro corpo. Então, se a ação está no bloco, a reação está no homem. Nunca ação e reação estarão no mesmo corpo. Eu sempre precisarei ter a interação entre dois corpos. Tá? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Se eu tiver assim, aula passada, segunda lei de Newton. Temos um bloco e nesse bloco temos a força 1 nesse bloco, a força 2 nesse bloco, a força 3 nesse bloco, a força 4. Então, quando eu coloco várias forças em um bloco, essa é uma questão típica de segunda lei, de princípio fundamental da dinâmica, não de terceira lei. Agora, se eu digo assim, nesse bloco tem uma F1 e eu me perguntar, quem fez essa F1 sobre esse bloco? Aí a questão é de ação e reação. Porque um outro corpo deve ter feito força nesse bloco. Certo? Sempre para que as forças sempre na natureza são aos pares. Elas nunca são únicas. Sempre tem um corpo A que faz no B e o B no A. É disso que se trata a terceira lei. As questões aqui elas são teóricas. Dificilmente vai ter uma questão envolvendo cálculo aqui, tá? Então, vamos ler isso aqui de outra maneira. A toda força de ação corresponde à reação de... Tá, mesma coisa aqui, só redundante. Agora, vamos então, novamente redundante. Vamos colocar as características. Ação e reação têm mesmo módulo. A força que o A faz no B é igual a que o B faz no A. Pessoal, isso aqui gera uma baita de uma confusão. Qual é a confusão que o elaborador geralmente faz aqui? A confusão é entre a causa versus o efeito. Causa versus efeito. A causa é a força. E o que a terceira lei de Newton nos diz? Que elas têm valores iguais, módulos iguais. O que é o efeito de uma força? Pode ser uma aceleração, e pode ser uma deformação. Olha só. Se eu chego e dou... Não vou fazer isso. Mas se eu dou um soco na parede, tem interação entre dois corpos. Minha mão fez força na parede, parede fez força na minha mão. Eu pergunto para vocês, é ação e reação? Mão na parede, parede na mão? Tem interação em dois corpos? Uma está na parede, outra está na minha mão? Sim. O que eu estou dizendo para vocês é que elas têm mesmo módulo. Se a minha mão fizer na parede 20 newtons, a parede fará na minha mão 20 newtons.
uma força em cada corpo, uma é ação e outra é reação, tanto faz qual é a ação e qual é a reação. Elas têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Se a minha mão fez na parede força para a direita, a parede faz na minha mão força para a esquerda. Sentidos contrários. Módulos iguais. Agora eu pergunto, o que acontece com a parede e o que acontece com a minha mão é a mesma coisa? O efeito é o mesmo? Não. E não precisa ser o mesmo. É isso que o elaborador vai tentar te enganar. Tá? O efeito não é o mesmo. Por exemplo, doeu mais na minha mão. Ele vai achar que a parede, de repente, fez mais força na tua mão que tu na parede. Ele põe efeitos diferentes para tentar te enganar, ver se tu cai nessa. Mas não, ação e reação sempre são forças de mesmo módulo. Mas, Fábio, se elas são de mesmo módulo, sentidos opostos, por que elas não se anulam? Porque elas não estão no mesmo corpo, elas jamais vão se anular. Eu só consigo anular forças, por exemplo, nós vamos ver nas próximas aulas. Não precisa ser próxima aula, eu já fiz um exemplo desse. Vamos pegar aqui um corpo qualquer, tá? E um corpo qualquer aqui, ó, tá aqui. Se nós colocarmos uma força de 10 newtons para a direita e 10 newtons para a esquerda, elas se anulam. Essas duas forças, se eu chamar essa daqui de F1 e essa daqui de F2, são ou não são ação e reação? Não. Por que não? Porque eu não estou vendo a interação entre dois corpos. Apesar de elas terem mesmo módulo, mesma direção em sentidos contrários, não, F1 e F2 não farão par ação e reação. Tá? Então, vou botar aqui F2. Então qual é a ação e reação dessas forças? Olha, uma pessoa 1 fez a força 1 para a direita ali, no corpo. Se a pessoa 1 fez força no corpo, o corpo fez força na pessoa 1. A reação está na pessoa 1. Aí uma pessoa 2 fez força para a esquerda naquele corpo. Aí o que vai acontecer? Pessoa fez força no corpo para a esquerda, corpo faz força na pessoa para a direita. A reação está na pessoa. Sempre quem faz a ação sofre a reação. Tá? Tu não pode te enganar nisso aí. Então não basta ter mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos. Elas sempre terão que estar em corpos diferentes. Elas nunca se anularão. Vamos outro exemplo de causa e efeito. Um ônibus bate num carro que estava parado. Tem uma força, não tem? Ônibus sobre carro. Mas se ônibus faz força sobre carro, carro faz força no ônibus. O que as pessoas pensam em geral? O carro estragou todo, o ônibus deu só uma amassadinha. As pessoas acham que o ônibus faz mais força no carro do que o carro no ônibus. Mas não. As forças são numericamente iguais, ação e reação. Mas por que o carro estragou mais que o ônibus? Por causa da resistência do carro, sei lá, a deformação da lata do carro é menor, bateu no para-choque do carro, do ônibus, daí deu uma amassadinha no para-choque. Então, o efeito não precisa ser o mesmo. Agora, a causa, a força que o ônibus fez no carro é igual que o carro faz no ônibus. Outro exemplo. Um pai e um filho se empurram e eles estão de patins. O que acontece? Pai faz força no filho, ação. Filho faz força no pai, reação. As forças são iguais em módulo. Ação e reação. Pai no filho e filho. Sempre tem que ter dois corpos. Então é ação e reação. Agora, a aceleração que o pai vai ter é a mesma que o filho pequeno vai ter? Provavelmente não. Provavelmente se o pai tiver maior massa, né, a gente já vai achar que o pai tem mais massa. Quem tem mais massa terá menor aceleração. Então os efeitos foram diferentes, as acelerações não foram iguais, apesar das forças terem o mesmo módulo. Então não cai. Essa é a pergunta de maior pegadinha que tem. Vamos a pares famosos de ação e reação. Nós vamos ver na próxima aula que quando nós abandonamos um corpo no campo gravitacional, o planeta puxa o corpo. Ação, chamada de força-peso. Reação. Se o planeta puxa o corpo puxa o planeta. E elas têm módulos iguais. Só que o que as pessoas acham? Quando eu largo o corpo, é o corpo que se dirige ao solo e não é o planeta que vai em relação ao corpo.
apesar das forças serem iguais, o efeito não é o mesmo. Não deixa cair, tu entrar não entra nessa, tá? Então, forças de campo. O que são forças de campo? Elas agem à distância, tá? Quer ver um par de forças mais comum? Um ímã, dois ímãs, elas agem à distância, tá? Então, ó, a força que o ímã 1 faz no 2 é igual à força que o ímã 2 faz no 1. Entre cargas elétricas também agem à distância. A força que a carga A faz na B é numericamente igual a que a força B, a carga B faz na A. Então, pessoal, sempre tem que ter dois corpos interagindo, módulos iguais. Mais exemplos, forças de contato. Olha só que interessante. Eu tenho nesse primeiro desenho aqui 3 corpos. Eu tenho a minha mão, na verdade, eu poderia até colocar mais força. Eu tenho a minha mão fazendo força na corda. E eu tenho uma corda presa a um balde. A pergunta é a minha mão que está puxando o balde? Nós vamos ver que não. A minha mão puxa a corda puxa a minha mão. Ação e reação entre minha mão e a corda, uma está na corda e outra está na minha mão. Agora, se minha mão puxa a corda e a corda puxa a minha mão, numa extremidade isso. Na outra extremidade, a corda puxa o balde e o balde puxa a corda. Observem, ó, tem 2 corpos. Uma força está no balde, ação. Outra está na corda, reação. Tá? Numericamente elas são iguais. Por que elas não se anulam? Porque uma está no balde e outra está na corda. Então, é minha mão que puxa o balde? Não. A minha mão puxa a corda. A corda puxa o balde. Numericamente, elas serão todas iguais, essas forças, se tu deixar em repouso ali o corpo. Agora, tem que se ligar na ação e reação. A ação e reação jamais estará no mesmo corpo. Aqui, uma duplinha que as pessoas erram muito. Muitas pessoas acham que peso e normal fazem para ação e reação. Mas peso e normal estão no mesmo corpo. Elas não podem fazer para ação e reação. Então, observem ali, ó. Quando eu ponho um livro em cima de uma mesa, nós vamos aprender essas forças todas, tá? Peso, normal, tensão, tudo nós vamos aprender com calma. Mas só para tu entender a ação e reação. Quando eu deixo o livro em cima de uma mesa, a superfície faz força no corpo. Superfície, mesa no corpo. Ação, reação, corpo na mesa. Consegue observar que uma das forças está, ó, sobre o livro e a outra está sobre a mesa? Então, a reação da normal está na mesa. A normal está no livro, 2 corpos. Assim como força de atrito. Aquele corpo ali, por exemplo, aquele corpo descendo rampa abaixo, tá? Ou estático, tanto faz. O que acontece? A superfície segura o corpo para o corpo. A superfície segura o corpo para o corpo não descer. Olha lá, a força de atrito está sobre o corpo. E o corpo fará sobre a superfície uma força contrária, tá? E de mesmo modo. Sempre tem que ter 2 corpos. Vamos testar isso aí. Vamos lá. Olha só que legal. Nós vamos ver isso aí também na força de atrito, que é o seguinte, quando uma pessoa se movimenta, a pessoa empurra o chão para trás. E é o chão que te empurra para frente. Ação e reação. Uma força está no chão, aqui eu estou empurrando o chão para trás e o chão me empurra para frente. Então, por que eu me movimento? Porque o chão me faz eu me movimentar. Legal, né? Exemplo 2. Aqui 2 carros colidindo. O que acontece? Eles amassam. O carro 1 faz força no 2 e o carro 2 faz força no 1. Esse exemplo eu já te dei. Módulos iguais. Não interessa se um carro é uma picape e outro é um Fusca. Não interessa. As forças são iguais, os efeitos não precisam ser iguais. Agora, olha aqui, ó, acima. Olha que interessante. Tem o remo empurrando a água para trás. Ação, reação. A água faz força no remo. Então, eu sempre terei forças aos pares, em corpos diferentes, mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos.
Essa aula de dinâmica está encerrada, mas você deve estar pensando, mas Fábio, eu queria ter exercitado, eu queria uns testes. Ah, mas eu tenho um recadinho para vocês então agora do professor Breno do canal Física Mais. Olha só. Fala pessoal, fala meu parceiro Fabris. Galerinha, olha só, eu sou Breno Moraes, professor de Física, eu faço parte do projeto Físicos do YouTube e nada melhor do que exercitar depois de uma belíssima aula de teoria como essa que vocês viram agora no canal do Física Fabris. Então vamos lá para o Física Mais, que a gente agora vai resolver questões de leis de Newton. Te espero lá, vamos embora. Muito legal, então recado do professor Breno, vai lá no canal Física Mais e resolve exercícios, testes sobre dinâmica. Até nossa próxima aula, abraço do Fabris, tchau, valeu!